Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 19. Amém? Talvez nesta noite, o mesmo Jesus que entrou em Jericó, talvez nesta noite ele esteja também entrando, não em Jericó, mas entrando na sua vida. Entrando na sua vida e entrando especificamente para fazer uma grande, profunda transformação. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bem, vamos ler mais uma vez? Vamos orar mais uma vez, melhor dizendo? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, por este momento aqui, que a tua palavra, explanada nesta noite, ela possa falar ao nosso coração, que o nosso coração seja impactado, atingido pelo poder, ó Deus, do Evangelho. É o que nós mais queremos. Nós queremos falar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos amados e queridos, o texto que você conhece tão bem, assim como eu, mas que sempre fala ao nosso coração, o texto nos diz que Jesus ia passando por uma cidade chamada Jericó, e o texto fala que ele atravessava a cidade. Parece que a intenção dele, o pensamento dele, o desejo dele, não era de ficar ali, mas era de passar pela cidade, cortar a cidade, mas não era de ficar naquela localidade. É o que o texto nos apresenta aqui. Então, o texto fala que ele passa por aquele lugar. E em todo lugar que Jesus Cristo passa, obviamente, Jesus Cristo salva pessoas. Jesus Cristo transforma corações. Jesus Cristo dá uma nova esperança, um novo alento. Onde Jesus chega, a tristeza vai embora. Onde Jesus Cristo chega, a desesperança vai embora. O desamor também se desfaz. Onde Jesus penetra, se faz novo dia. É tempo de alegria. Jesus realmente é a grande esperança de todos nós, é a grande esperança da humanidade. Portanto, Jesus Cristo é aquele que comunica a vida ao meu coração e também ao seu coração. Nós encontramos nele esperança para o nosso viver. Então, Jesus Cristo, se ele entra numa cidade, se ele entra numa família, se ele adentra a uma comunidade, Jesus Cristo vai fazer grandes coisas. Não há como ele passar em branco, não há como algo não acontecer, porque Jesus Cristo é aquele tipo de pessoa que quando chega, todo mundo percebe e gera sentimentos dos mais variados, emoções
também inusitadas, Jesus Cristo, ele é assim. E o texto nos fala, no versículo de número 2, e eis que um homem chamado Zaqueu, e o texto nos fala que esse homem pequeno, esse homem chamado Zaqueu, ele tem um nome. E isso é muito importante dizer, porque quando a Bíblia relata o nome de alguém, é porque ela quer mostrar que esse fato realmente aconteceu, que essa pessoa existiu, que o fato é verídico, não é algo fantasioso. Aconteceu. No caminho de Jericó, naquela estrada, havia um homem chamado Zaqueu. Assim como hoje existem homens e mulheres também numa estrada precisando ter um encontro com Jesus Cristo. E o texto nos fala que esse homem, ele tinha uma atividade profissional. Ele não era um homem ocioso. Ele tinha uma atividade profissional e sua atividade ele era maioral dos publicanos e rico. Ou seja, ele era alguém que tinha pessoas que trabalhavam para ele. Ele era um coletor de impostos, mas ele era o chefe, ele era o maioral, ele era muito rico, ele era muito poderoso. E esse homem, o texto nos fala com muita clareza, que ele era um homem rico, era um homem de muitas posses. Mas veja você que mesmo o homem de muitas posses ou o homem de poucas posses, todos nós precisamos e carecemos igualmente de Jesus Cristo, do Redentor. Existe uma lacuna dentro de nós que só pode ser preenchida por Jesus Cristo. E esse homem tinha essa lacuna também. Ele tinha um desejo enorme de conhecer a Deus, porque o estilo de vida que ele levava não era um estilo de vida agradável. Existem pessoas que têm tudo, assim como Zaqueu. Existem pessoas ricas, mas que dentro de si existe um vazio profundo, que nada consegue preencher, que não há nenhuma coisa, por melhor que seja, que é capaz, ou que seja capaz de abrigar e de completar esse vazio existencial. E o texto nos fala que esse homem, que era maioral dos publicanos e rico, ele estava com uma intenção no coração. E a intenção dele, diz o versículo de número 3, não era uma intenção meramente por uma curiosidade, porque Jesus era muito falado, Jesus era anunciado, era comunicado, pessoas falavam a respeito dele naqueles dias, mas eu costumo dizer que Zaqueu tinha mais do que uma curiosidade. Zaqueu, na verdade, tinha um profundo desejo de conhecer Jesus, como, na verdade, Jesus fosse, e ele era, a sua grande e única esperança para dar sentido à sua vida. E ainda hoje é assim. Existem muitas pessoas que, assim como Zaqueu, estão aguardando por Jesus como aquela pessoa que vai realmente trazer ao coração felicidade, contentamento, alegria, razão de viver, perdão de pecados e vida eterna. E o texto nos fala que ele procurava ver quem era Jesus. Só que havia um impedimento, primeiro, para que ele pudesse fazê-lo. O texto nos diz, no versículo de número 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu queria dizer para você nesta noite que sempre na nossa vida, quando nós nos voltarmos para Jesus, haverá uma multidão tentando impedir que nós nos acheguemos a Jesus Cristo. Pessoas que vão zombar de nós e vão dizer: ah, agora você é crente? Ah, agora você virou santinho ou santinha? Agora você é Bíblia? Ou seja, pessoas que vão tentar atrapalhar a nossa aproximação de Jesus Cristo. Outras vão dizer: eu sei quem é você, eu conheço sua história, agora você quer dar uma de santo? Mas o texto nos fala com muita clareza que ele procurava ver Jesus, mas havia uma multidão que estava se interpondo entre ele e Jesus Cristo. O que está se interpondo entre você e Jesus Cristo nesta noite? Existe alguma coisa? É alguém da sua família? É alguém da sua casa? Existe alguma multidão de colegas, parceiros, amigos que vão te recriminar ou coisa que o valha? Zaqueu não viu isso como obstáculo. Inclusive, ele não viu a sua própria estatura
como um fator impeditivo para ele se aproximar de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, eu lembro que em 1985, quando eu ouvi a palavra de Deus e meu coração foi tocado, eu não temi enfrentar e ultrapassar toda a multidão, enfrentar familiares, amigos, tudo para que eu pudesse viver ao lado de Jesus Cristo. E eu digo a você, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. O meu coração foi impactado pela palavra do Senhor. Eu encontrei um novo anelo, uma nova esperança, uma nova motivação para viver a minha vida. E a partir de então, a minha vida ganhou um novo significado. Em todos os sentidos da minha vida, uma maior força para fazer as coisas que eu gostaria de fazer, para crescer espiritualmente e também intelectualmente, tudo a partir da entrada de Jesus Cristo na minha vida. E o texto nos fala que ele queria ver Jesus, havia um desejo que não era meramente uma curiosidade. Ele era alguém que estava se aproximando de Jesus Cristo, porque o seu coração já estava sendo tocado. E isso é maravilhoso, porque quando qualquer um de nós se aproxima de Jesus Cristo, não é porque nós estejamos buscando a Ele por nossa vontade própria, sozinha. Não, é porque já está havendo uma ação do Espírito Santo em nosso coração e nos motivando a buscar Jesus. E o texto nos fala, veja comigo o versículo de número 4, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Havia uma multidão na sua frente. Imagine a cena, uma multidão e alguém de baixa estatura querendo ver melhor Jesus Cristo, querendo ver melhor a cena. Ele só tinha uma coisa a fazer, e é o que ele faz. Ele corre adiante. Eu queria dizer para você, nesta hora, que naquela época, correr não era próprio de uma pessoa de posição social. Correr era algo estranho, esquisito, para uma pessoa importante na sociedade. Assim como também é engraçado, seria curioso, se você estivesse no Rio de Janeiro, na Rio Branco, uma rua muito importante no centro do Rio de Janeiro, e visse alguém todo de terno, engravatado, com uma mala correndo. Seria algo muito estranho, muito esquisito, embora isso aconteça, e por vezes sempre é alguém ligado a alguma corrupção. Mas, no caso aqui, ele corre adiante, diz o texto, que era algo inusitado para uma pessoa de posses, mas ele corre, tamanho era o seu desejo de ver Jesus Cristo. Ele corre porque aquela oportunidade poderia ser a última oportunidade. Aquela oportunidade era única. Ele não poderia deixar escapar jamais. E sendo assim, ele corre. Ele não tem vergonha de fazer o que fez. E ainda faz mais do que isso, diz o versículo 4, ele subiu a um sicômoro, a um pequeno arbusto, para poder dali observar melhor Jesus que estava passando. E diz o versículo 4 que ele o faz porque ele sabia que Jesus iria passar justamente ali. Ele se coloca numa posição privilegiada para poder ver Jesus passar. Ele faz tudo de forma muito estratégica, porque havia um grande e profundo desejo no seu coração de ver Jesus passar. Eu quero dizer para você nesta noite, não faça pouco esforço, não. Faça muito esforço. Dedique a sua vida, entregue a sua história a Jesus Cristo. Faça tudo o que for possível para estar bem perto dele. Que nada te afaste, que nada te impeça de viver a vida para Jesus Cristo. E quando chegamos no versículo de número 5, o texto nos diz, quando Jesus chegou àquele lugar, exatamente onde Zaqueu estava, o que Jesus faz? Olha que coisa curiosa, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Irmãos, o natural é a gente olhar para o chão, para não tropeçar em nenhuma pedra, para não cair, ou então olhar na direção normal. Mas Jesus olha para cima. E por que Jesus olha para cima, irmãos? Porque Jesus já sabia de antemão que ali estava uma pessoa que estava precisando, que estava necessitada de transformação pessoal. Alguém que não se contentava mais com tanto dinheiro, mas com um vazio enorme no coração. Uma pessoa que trabalhava para o Império Romano
e por isso mesmo não era querida da sua gente, porque era como alguém que estivesse trabalhando para uma nação inimiga. Mas o texto nos fala, veja comigo, que quando ele chegou àquele lugar, olhando para cima, que não era normal, habitual, ele disse: Zaqueu, desce depressa. E aqui tem um ponto muito importante. Quando Jesus olha para cima, que já não era algo comum, não é comum nem para nós, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa. Ele chama pelo nome. E se ele chama pelo nome, é porque ele sabia exatamente quem ali estava. Ele sabia das suas alegrias, das suas tristezas, ele sabia qual era o estado da sua alma. Ele sabia que Zaqueu estava em frangalhos. Ele sabia da tristeza, da dor que envolvia o coração de Zaqueu, embora possuindo tantos recursos, sendo um homem de posição social muito considerável. E aí Jesus o chama pelo nome. Eu quero dizer para você uma coisa, nesta noite. Você que está aqui entre nós, você que está ouvindo essa palavra, Jesus sabe o seu nome. Jesus te conhece. Jesus não carece de informações a seu respeito. Ele sabe qual é a sua dor. Ele sabe por que você chora tanto. Ele sabe qual é a sua mágoa. Ele sabe qual é o seu problema. Ele sabe, inclusive, qual é o seu pecado. Ele sabe de tudo a seu respeito. Ele sabe o seu medo. O medo de falir, o medo de quebrar, o medo de ficar pelo caminho, o medo de não ter como suprir as necessidades dos seus familiares. Ele sabe dessas coisas todas. Jesus conhece a sua história, conhece a minha história também. Por isso ele chama pelo nome. E o que é mais bonito aqui é que ele chama uma pessoa de vida complicada como Zaqueu. Ele diz: desce depressa. Ele não fala: venha no seu tempo, venha quando quiser, venha na hora que você desejar. Não, ele fala: desce depressa. Está ouvindo a palavra agora? Desce depressa. Está ouvindo agora a pregação? Seu coração está sendo tocado, emoções santas estão aflorando. Abrace a fé em Jesus Cristo, entregue sua existência a Ele, viva para Ele. É isso que tem que acontecer. E ele diz: desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus se convida, se autoconvida para ficar na casa de Zaqueu. E, obviamente, isso não seria muito bem-vindo, nem muito bem visto pelas pessoas da sociedade local. E é o que nós vamos ver na sequência do texto. Jesus resolve ficar na casa dele. E quando Jesus adentra uma casa, coisas maravilhosas acontecem. Jesus não está preso a certas conjunturas. Jesus não está preso a certos preconceitos. Jesus Cristo, ele quer salvar a todo aquele que abre o coração e se volta para ele, arrependido. E o texto diz, versículo de número 6, ele desceu a toda pressa. E ele realmente atende aquilo que Jesus pediu e ele vem a toda pressa, é o texto que nos fala, e o recebeu com alegria. Quando nós nos encontramos com Cristo, algumas pessoas choram, outras riem, outras, como um amigo meu, quando se converteu, ele chorou e riu ao mesmo tempo. Foi um misto de sentimentos, de emoções, mas emoções agora santas. Era uma alegria diferente, era um novo sentimento. E ao mesmo tempo em que ele chorava, ele também sorria, porque ele estava muito emocionado, arrependido do estilo de vida que levou até então, mas ao mesmo tempo com uma profunda e grande alegria, porque Jesus Cristo estava acenando para ele com perdão, com graça, com misericórdia, com salvação, com vida nova. E aí o texto diz assim para nós, versículo 7, todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sempre existirão pessoas que vão tentar atrapalhar, que vão nos condenar quando nós nos aproximamos de pessoas que não vivem uma vida aparentemente como sendo uma conduta aceitável no meio da sociedade. Mas Jesus Cristo não tem esse tipo de problema. Ele se relaciona com pessoas dos mais diversos e variados comportamentos. Jesus Cristo quer salvar. Jesus Cristo, ele é aquele que não tem impedimento para mudar um coração
para mudar uma vida. Ele dá sentido à nossa existência. Ele salva pessoas que são muito compromissadas com as suas contas, são compromissadas com os seus deveres, gente muito certinha. Ele salva porque também são pessoas pecadoras, mas ele também salva pessoas que têm uma vida conturbada, que estão presas ao pecado, que têm uma história difícil. Ele também salva esse tipo de pessoa. Para ele não há obra demasiadamente grande. E o texto diz que todos que viram Jesus Cristo se relacionando com Zaqueu, essas pessoas começaram a murmurar, está no versículo de número 7, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Meus irmãos, nós temos que fugir desses que julgam, desses que querem impedir que as pessoas se aproximem de Cristo. E aqui a multidão, ela age assim. As pessoas costumam agir assim. E condenavam o próprio Senhor porque ele havia se hospedado com alguém que era considerado um grande pecador. Talvez, se Jesus não tivesse misericórdia da minha vida e da sua vida, se ele ouvisse as vozes dos murmuradores, nós não estivéssemos aqui hoje professando a fé nele. Jesus Cristo, ele é aquele que salva. Ele não tem que dar obediência a ninguém. Ele salva quem quer, quando quer, da maneira que quer. Ele tem esse poder, ele tem essa liberdade de salvar pessoas. Ele age porque ele tem a própria liberdade de agir. Ele é Deus, ele é Senhor sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Até as circunstâncias que nós vivemos, até o momento, às vezes, difícil que nós estamos enfrentando, ele utiliza, ele se vale daquele momento para que nós sejamos alcançados, para que nós sejamos salvos. E no versículo de número 8, nós lemos assim: Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Veja comigo uma coisa muito importante. Nesse versículo de número 8, eu tenho uma prova cabal, e você também, que o que movia Zaqueu para ver Jesus Cristo não era apenas uma curiosidade, mas era realmente já uma ação do Espírito Santo na vida dele. Olha só o que o texto diz. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Veja comigo uma coisa, que o texto não fala resolverei. O texto fala resolvo, está no tempo presente. Por que isso? Porque existem decisões muito sérias que nós precisamos tomar, ainda mais quando nos encontramos com Cristo, que essas decisões não podem ser postergadas, não podem ser adiadas. Nós precisamos tomar decisões no exato momento em que nosso coração é tocado, e nosso coração é afetado. Então, ele diz que resolvo, é hoje. Não podemos deixar passar, porque se o fizermos, talvez não tenhamos a coragem para fazer aquilo que é necessário no momento posterior. Nós temos que agir no momento em que Deus fala conosco. Ele diz: levantou-se e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Outra coisa importante dizer, ele, para reparar a situação equivocada na qual ele vivia, ele resolve fazer mais do que a lei exigia. Ele está para além da lei. Nós estamos na graça, meus irmãos. Nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, eu diria para você que os parâmetros da lei, eles são apenas um parâmetro mínimo. Então, por exemplo, dízimo é o parâmetro mínimo. É aquilo que você deve fazer porque é correto segundo a Bíblia, mas é o mínimo. E aqui ele vai muito além, ele sobeja na sua generosidade para acertar a sua vida. Porque é um desejo enorme dele viver de acordo com a palavra de Deus e agradar a Deus. Ele resolve dar a metade dos seus bens aos pobres. Uma riqueza mal adquirida através do golpe, através do erro, é o que nós sabemos pela função que ele desempenhava, Zaqueu. Mas o texto nos dá a entender que esse tipo de riqueza não traz felicidade ao nosso coração. Uma riqueza mal adquirida. E ele tenta resolver essa situação, dando metade dos seus bens aos pobres. E diz mais, que se em alguma coisa
tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele vai além daquilo que a lei exigia. Num caso como esse aqui, que é citado no versículo de número 8, o que deveria ser feito era devolver a importância fraudada ou defraudada e mais 20%, um quinto daquele valor. Então, por exemplo, se você se apropriou de R$1.000, você deveria devolver os R$1.000 e mais 20%, ou seja, R$200. E você estaria quite. Mas aqui ele vai para além disso. O texto nos fala, olha só o que ele diz: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É extrema a atitude dele, o que prova que alguma coisa muito profunda aconteceu em seu coração a partir daquele encontro com Jesus Cristo. Algo mudou, algo foi transformado. O dinheiro não era para ele agora a coisa mais importante da vida. Existiam agora outros valores, outras coisas muito mais significativas e importantes. E talvez essa seja a experiência vivida por você, vivida por mim, quando tive encontro com Cristo também. O meu coração não ficou mais apegado ao dinheiro. Uma outra atividade que pudesse me dar muito mais dinheiro do que o que eu ganho hoje não me atrai, nem me atraía tanto como a possibilidade de ser um portador da palavra de Deus aos corações. Isso me traz uma felicidade, uma alegria, um contentamento que não há dinheiro nenhum que pague. Nenhum dinheiro que pague essa alegria. Já falei 300 vezes aos irmãos. Ainda que eu não ganhasse 1 centavo, eu faria com todo o amor, com toda a alegria o que eu faço. Faço por paixão, faço por acreditar, porque sei que Deus, através da comunicação da sua palavra, ele introjeta vida nova nos corações. E o que mais a humanidade está precisando é dessa vida nova, é de um renascimento. E é por isso que eu confio no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E aí o texto nos diz, versículo de número 9, estamos terminando. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Pela atitude, pelo desenrolar da história, por tudo que estava se processando no coração de Zaqueu, na postura prática de Zaqueu, Jesus podia estar certificado, além de ser Deus e saber todas as coisas, que aquele homem realmente, ele havia se convertido. E o que é mais interessante, que ele não era apenas um filho de Abraão porque nasceu judeu, mas ele era um filho de Abraão porque ele era herdeiro das promessas feitas a Abraão, o nosso pai na fé. Irmãos, que coisa maravilhosa. Zaqueu não era apenas alguém da etnia judaica, mas ele era alguém da espiritualidade, alguém do chamado espiritual de Deus, das promessas conferidas a esse homem chamado Abraão. E no versículo de número 10, o texto encerra de uma maneira muito firme e forte, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu creio nesse Evangelho. Eu creio no Evangelho que ele atua no coração de pessoas engravatadas, mas também que atua no coração de pessoas muito simples da nossa sociedade. Eu creio no Evangelho que é capaz de salvar aquele rapaz que jogou uma pedra hoje na igreja, como eu também creio que o Evangelho tem poder também para transformar o político corrupto, a pessoa gananciosa, aquele que vende sentenças, que tem um comportamento que ninguém consegue compreender. O Jesus que eu acredito, ele tem poder para transformar a cada uma dessas pessoas. Por isso, meu amigo e minha amiga, nesta noite, se você está nos ouvindo, se você está entre nós, saiba que Jesus Cristo, ele tem poder para te salvar. Ele tem poder para transformar a sua história, para dar um novo alento, para suprir as suas necessidades existenciais, porque ele veio para transformar vidas.
Ele veio para salvar aquele que se sentia perdido. É justamente aquele que está enfermo, que está carente, que Jesus Cristo veio salvar.